Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. As we know, Jesus taught in parables. Como nós sabemos, Jesus falava em parábolas. In fact, the gospel says, except in parables, Jesus did not teach. Na verdade, o Evangelho nos diz que, a não ser através de parábolas, Jesus não ensinava ao seu povo. A parable means Jesus makes comparisons, often in the form of a story. Uma parábola significa que Jesus geralmente fazia comparações através de histórias. When I was in the Holy Land on a pilgrimage, Quando eu estava na Terra Santa, em uma peregrinação, the guides took us into the fields of Israel. o guia nos levou para um dos campos lá em Israel. And then when we were in the fields, E aí, quando nós estávamos lá nos campos, he opened the gospel ele abriu a Bíblia, o Evangelho, and read the story of the parable of the seed and the sower. e aí leu o Evangelho, que na parte que narrava a história da semente e jogada no campo. Of course, I've heard this parable and read it many times before. É claro que eu já tinha lido essa parábola e falado sobre esse Evangelho muitas vezes antes, But when I heard it being proclaimed mas quando eu ouvi esse Evangelho sendo proclamado, with the fields before me, com os campos bem na minha frente, then I could understand what the first type of soil meant. aí eu pude entender o que o primeiro tipo de solo significava. The hard, rocky ground O solo pedregoso, where the seed cannot bear any fruits, no qual as sementes não podem lançar ou alcançar nenhum fruto. and the birds of the air comes and eat it up. E as aves do céu vêm e comem essas sementes. It's like a person that listens to God's word, É como uma pessoa que ouve a palavra de Deus, but even before that word can enter his life, mas mesmo antes que essa palavra possa entrar na sua vida, Satan takes it away. Satanás leva essa ação embora. So from that hard, rocky ground that divided the fields, Então, desse solo pedregoso que dividia os campos, the guide showed us a field that had good soil, o guia nos mostrou um campo que tinha um bom solo, but it was shallow. mas que era ainda assim infértil. And that is the type of soil Esse é o tipo de solo. where when the seed is planted into it, Quando a semente é plantada nele, it grows, a semente cresce, but because the soil is short and not deep enough, mas porque o solo é pouco profundo, não suficientemente profundo, after some time it dies muitas vezes a semente acaba morrendo because of the heat of the sun por causa do calor do sol and perhaps the lack of water. e talvez falta de água. And the guide showed us then the good soil, E aí o guia nos mostrou o bom solo, plenty of water, com bastante água, plenty of fresh air. bastante ar fresco. Now look at the little child. Olha aquela criancinha ali de novo. She wanted to come to Jesus. Ela está querendo vir para Jesus, The mother is taking it away. mas a mãe está levando embora. Now it's coming Não, agora está vindo. and going back. Voltou. All right, forget that child now. Ok, esqueçam a criança, vamos lá. So that is the type of soil Então esse é o tipo de solo which makes the seed grow into a beautiful tree. que permite aquela semente crescer num sonho bonito. And Jesus said, even the seed is so small, E Jesus disse, mesmo que a semente seja tão the pequena, tree is so big, às vezes a árvore é tão grande, rich in leaves, rich in leaves. rica em folhas,
so that even the birds of the air can come and make its nests in that tree. Que mesmo os pássaros, as aves dos céus, podem vir e fazer os seus ninhos nesta árvore. This is the only parable Essa é a única parábola that Jesus explained. que Jesus explica. When the disciples went home, Quando os discípulos voltam para casa, they asked Jesus, what does the parable mean? o Jesus junta-os e explica o que significava aquela And Jesus parábola. explained what that parable meant. E aí Jesus explicou, de fato, o que aquela parábola Because significava. it was a very important parable. Porque era uma parábola muito importante. It is the basis of our whole Christian life. É a base da vida cristã. So Jesus compares the word of God to the seed. Jesus comparou a palavra de Deus com a semente. The seed is so small, A semente é tão pequena, it seems to be lifeless. parece até não ter vida, It seems to be dead. parece até estar morta, It seems to be ugly. parece até ser feia. But when it's put into soil Mas quando é colocada no solo and there is air and water, e há bastante ar, água, it grows into a beautiful tree. ela cresce numa árvore frondosa. In the same way, Da mesma maneira, God's word, when it comes to us, a palavra de Deus, quando vem para nós, even if it comes from a person that is not a good speaker, mesmo que venha de uma pessoa que não é um grande orador, but it is God's word, mas é a palavra de Deus and it enters into our ears, e entra nos nossos ouvidos, or when we read it, it enters through our eyes, ou quando nós lemos, entra através dos nossos olhos and when it enters our heart, e atinge o nosso coração, there is a new life, há uma vida nova, a new joy, uma nova alegria, a new power, um novo poder another person. e uma nova pessoa. And what makes the word of God have that fruit E o que faz com que a palavra de Deus tenha esse fruto? is that human heart is the human heart. É um coração humilde. When it is watered by prayer Quando está inundado por oração and nourished by the word of God. e também pela palavra de Deus. So in order to tell you how important this parable is, E para mostrar para vocês quão importante essa parábola é, I will tell you about an incident that took place eu vou contar para vocês a respeito de um incidente que aconteceu during the second National Charismatic Convention in Bombay. durante a segunda Conferência Nacional de Bombaim. At the end of that 4 or 5 days convention, Durante a segunda Conferência Nacional da Renovação Carismática em Bombaim. at the end of that conference, No final dessa conferência, they asked me to make a prayer for the baptism in the Holy Spirit. eles me pediram que fizesse uma oração pelo batismo no Espírito Santo. So I made a prayer for preparation, Aí então eu fiz uma oração para a preparação, a prayer for inner healing, uma oração para a cura interior, a prayer for deliverance, uma oração para a libertação and then a prayer for the infilling of the Holy Spirit. e uma oração para a efusão do Espírito Santo. And during that prayer, E durante essa oração, there were some manifestations ocorreram algumas manifestações, and there were some disturbances. alguns distúrbios. And there was especially one young girl E havia especialmente uma jovem who was disturbed most. que estava mais perturbada. In fact, they had to take her away. Na verdade, eles até tiveram que tirá-la do recinto. And after that convention session was over, E depois que aquele congresso acabou, then I went to see her as she was placed in the sacristy of that church. eu fui lá para vê-la, já que ela tinha sido levada para a sacristia daquela igreja. And you could see how much under the power of evil she was. E podia ser percebido o quanto ela estava possuída pelo poder do inimigo. She had come from another city of India Ela tinha vindo de uma outra cidade da Índia, with her friends from that same university college. com os amigos da mesma faculdade em que ela estudava na universidade.
and with the nuns e com freiras who belonged to the congregation que pertenciam à congregação of Saint Anne of Providence. de Santa Ana da Providência. And therefore, as I saw her there with her friends and those nuns, E, portanto, quando eu a vi lá sentada com as amigas e as I freiras, told them, eu disse para eles: we will not pray for her now, não vamos rezar por ela agora, because it is late night, porque já é tarde da noite and we are in a Jesuit house, e nós estamos em uma casa jesuíta and the fathers may get disturbed e os padres podem ser que fiquem um pouco perturbados, if this girl makes noises. pode ser que haja barulho. But that tomorrow morning I will come to the place we are staying. Amanhã de manhã eu volto aqui nesse lugar onde nós estamos. They were staying in a flat of a friend of mine, Perdão, eu dou um pulo no apartamento onde vocês estão. Essas pessoas estavam num apartamento de um amigo, close to the church where I was the co-pastor. bem perto da igreja, onde eu era um cooperador, um co-pastor. And next morning, E na manhã seguinte, I went to that house. eu fui até aquele local. When I entered the house, Quando eu entrei naquela casa, I saw them having breakfast. eu os vi todo na mesa, tomando café da manhã. There were the nuns, Haviam as freiras, as garotas, and I saw that girl. e aí eu vi aquela moça. As soon as she saw me, Tão logo ela me viu, she got up from the breakfast table, ela se levantou da mesa do café, angry, muito nervosa, and she left the room. e saiu daquela sala. Hardly she left the room, Tão logo ela tenha saído da sala, she fell on the floor, ela caiu no chão, and now her friends put her on the bed, e aí as amigas colocaram ela na cama, and she was so violent, e ela estava tão violenta, they had to hold her. e tiveram que segurá-la. And then we began to pray. E aí começamos a rezar. It was about 7:30 or 8 o'clock. Era mais ou menos 7:30 da manhã, 8 horas da manhã. 1 hour passed, 1 hora se passou nothing e happened. nada aconteceu. 2 hours passed, 2 horas se passaram, nothing was happening. nada estava acontecendo. 3 hours passed, 3 horas se passaram, and then I say, why is nothing happening? e aí eu disse: por que será que nada está acontecendo? And said, Lord, well, why is this case taking so long? E aí eu disse: Senhor, por que esse caso está demorando tanto a ser resolvido? So I stopped praying, E aí então eu parei de rezar, and I went to the next room. e aí fui à outra sala. I shut the door, Fechei a porta and I began to pray to God. e comecei a rezar para Deus, orar para Deus. You know what the Bible says? Vocês sabem o que a Bíblia diz. When you pray, Quando você reza, go to your room, vá para o seu quarto, shut the door, feche a porta, and pray in secret. reze em segredo. And the Father who hears you in secret E o Pai que ouve o que está em segredo will answer your prayer. vai responder às suas orações. And I said, Lord, E eu disse: Senhor, why is it that nothing is happening? por que nada está acontecendo? We been praying for so long, Eu estou rezando já há tanto tempo, but there's no success at all. não há progresso nenhum nessa oração. And this group has to go back to the town by the afternoon train. E esse pessoal tem que voltar para a cidade deles à tarde, depois que acabar essa sessão do And I encontro. asked the Lord, what should we do? E aí eu perguntei ao Senhor: o que pode ser feito, Senhor? Why is nothing happening? Por que nada está acontecendo? And suddenly the Lord seemed to speak to me. E de repente parecia que o Senhor estava falando para mim. How? Como? As you always speaks to me, É como Ele sempre fala comigo, not directly, não diretamente, always through the Holy Bible. sempre através da Santa Bíblia. Therefore, if you don't know the Bible, Portanto, se você não conhece a Bíblia, God will not speak to you. Deus não falará com você. If you know the Bible very well, Vocês sabem a Bíblia muito bem? well, the first time I'm hearing people clapping because I give bad news. É a primeira vez que eu vejo as pessoas batendo palma quando eu dou notícias ruins. Now comes the good news. Agora vem a parte boa. But when you know the Bible well,
Quando você sabe a Bíblia bastante bem, God will speak to you Deus fala com você to the same words pelas mesmas palavras He used que ele usou when He spoke to the apostles, quando falou com os apóstolos, when He spoke to the people, quando falou com seu povo, when He spoke even to His enemies. quando falou até mesmo com seus inimigos. That's how the Lord speaks to us. É assim que Deus fala conosco, In many ways, de maneiras but the diversas. most important way is to the very words of the Holy Bible. Mas a maneira mais importante é através da Bíblia Sagrada. But suddenly I remembered, Mas de repente me lembrei, or rather the Spirit made me remember, ou melhor, o Espírito me fez lembrar a passage in the Bible. uma passagem na Bíblia. When Jesus came down from Mount Tabor Quando Jesus desceu do Monte Tabor with his 3 apostles, com os 3 apóstolos, he found there was a commotion. ele percebeu que havia uma comoção, There was a crowd. havia uma multidão. A man came to Jesus, Um homem veio até Jesus, telling Jesus his son was possessed, dizendo para Jesus que o filho dele estava possuído, that his son gets violent que o filho dele estava violento and even does violence to himself. e mesmo fazendo violência contra ele próprio. And he complained to Jesus, E aí ele reclamou com I Jesus. brought him to your disciples, Eu trouxe para os seus discípulos and they could do nothing to help my son. e eles não puderam fazer nada para o meu filho. And then he told Jesus, E aí ele falou para Jesus, if you can, se você puder, your apostles could not. os seus apóstolos não puderam. I'm not sure whether you can, Não tenho certeza se você pode, but if you can, mas se você pode, help my son, por favor, ajude meu filho. set him free. Liberta-o. And what did Jesus say? E aí o que disse Jesus? Are you questioning my ability? Você está questionando a minha habilidade? Are you questioning my power? Você está questionando o meu poder? You're asking me if I can? Você está perguntando se eu posso? Of course I can. É claro que eu posso. Nothing is impossible with God. Nada é impossível para Deus. And then Jesus said, E aí Jesus disse, but everything is possible to the man who believes. mas tudo é possível para o homem que crê. I can. Eu posso. The problem is, O problema é, do you believe? você acredita? Do you have faith? Você tem fé? Do you trust in the Lord? Você acredita no Senhor? Then the man realized E aí então o homem that he percebeu made a fool of himself. que ele fez de si, mostrou-se um tolo. He was questioning the power of God Ele estava questionando o poder de Deus, manifested in Jesus. que era manifestado através de Jesus. He should rather question himself Ele deveria antes questionar a si próprio, whether he believed in God. se ele de fato acreditava em Deus. So then what did the man say? E aí então o que aquele homem disse? When Jesus said, Quando Jesus disse, I can, eu posso, but the problem is, mas o problema é, do you believe? você acredita? And the man said, E aí então o homem disse o seguinte, without thinking, sem nem pensar, I believe. eu acredito. And the man knew he was telling a lie. E aí então Jesus percebeu que ele estava, não, perdão. O próprio homem sabia que ele estava falando uma mentira, Or rather, not the full truth. ou pelo menos uma meia verdade. And then he said, E aí ele disse, with great humility, com grande humilhação, Lord, help me to believe. Senhor, ajude-me a ter fé. Help my unbelief. Ajude na minha falta de crença. And then the Lord freed his son. E aí então o Senhor libertou o seu filho. That's not the end of the story. Mas esse não é o fim da história. When I tell stories, it has more than one ending. Quando eu conto histórias, tem sempre mais do que um final. Because when Jesus also tells stories, he has more than one ending. Também Jesus, quando contava histórias, tinha sempre mais do que um final. Both of us tell stories with many endings. Both of us tell stories with many endings. Muitos de nós contamos histórias com muitos finais. So that's not the end. Então não é o final. Later on, Mais tarde, the apostles, when they go home, os apóstolos, quando eles foram para casa, they felt very
ashamed Eles se sentiram muito envergonhados, because they could not help that man porque eles não puderam ajudar aquele homem and his son. e o seu filho. And then they asked Jesus, E aí eles perguntaram a Jesus, why couldn't we set that man free from the evil one? por que não pudemos ajudar aquele homem a livrar-se do inimigo que estava no seu filho? And Jesus said, E aí Jesus disse, because this evil one was so strong porque aquele inimigo, aquele mal era tão forte that he could only have been set free by prayer. que somente poderia ser liberto através da oração. And other manuscripts add later on, and by fasting. And by fasting. E através do jejum. And the apostles realized E aí então os apóstolos perceberam that they wanted to help this man que se eles quisessem ajudar aquele homem, without first going to God, eles deveriam não em primeiro lugar ir até Deus, without spending time in prayer. sem gastar tempo orando. As I was in the room, I remembered the story. E quando eu entrei naquela sala, eu lembrei dessa história. And then I realized myself, E aí eu percebi por mim mesmo, why couldn't I help that girl who was like possessed? por que eu não podia ajudar aquela garota que estava parecendo estar possuída? In spite of praying for her for 3 hours. Apesar de eu ter rezado por ela por 3 horas. And then I realized E aí eu percebi what Jesus told the apostles, o que de Jesus havia dito aos apóstolos, that this could only be done by prayer. somente poderia ser feito através da oração. Then I reflected E aí eu refleti. and I realized in preparing myself for that big national convention, Que preparando a mim mesmo para aquele congresso grande, aquele congresso I nacional, was so busy with doing many things, eu estava tão ocupado fazendo tantas coisas, I did not give enough time to the Lord. eu não dei tempo suficiente para o Senhor. I had not spent enough time in prayer. Não tinha dedicado meu tempo à oração. And the Lord was telling me, E o Senhor estava me dizendo, Rufus, Rufus, this type of evil could only have been cast out by prayer. esse tipo de demônio só pode ser expulso através da oração. So I knelt down. Então eu me ajoelhei, I prostrated myself on the ground. prostrei-me no chão, I put my forehead on the ground. coloquei a minha testa no chão And I said, Lord, I'm sorry e eu disse, Senhor, me perdoa, that I did the same thing that Martha did. porque eu fiz a mesma coisa que Marta fez, Busy about too many things, ocupado com tantas coisas, when I should have been like Mary, quando eu deveria ter sido como Maria, doing the most important thing, fazendo as coisas realmente importantes, listening to you, speaking to me in prayer. ouvindo você falar para mim nas orações. But as the Lord now, I repent, and you can be sure I will never forget this lesson ever. Então eu disse, Senhor, eu me arrependo e pode ter certeza, eu jamais esquecerei essa lição. But now do something to help this girl. Então agora eu preciso fazer alguma coisa para ajudar aquela moça. And I got up from my knees E quando eu levantei-me with a de tremendous joelhos, peace in my heart, com uma tremenda paz no meu coração, with a feeling, com um sentimento, with a sense sen- that Jesus was going to do something. com um sentimento de que Deus faria alguma coisa. What I did not know. O que eu não tinha certeza. How I did not know. Como eu não sabia. I only knew he would do something. Eu só sabia que ele faria alguma coisa. So I went back to the other room. Aí eu fui de volta para aquela sala onde The eles girl was estavam. still on the bed. A moça ainda estava lá na cama. Her friends were still holding her. Uma amiga ainda estava lá segurando ela. And I looked at her, Aí eu olhei para ela, eyes closed, com os olhos fechados. her lips were clenched. Os seus lábios estavam cerrados, bem fechados. And then I began to pray E aí eu comecei a orar softly, suavemente, silently. silenciosamente. And then suddenly, E aí de repente, the girl loosened her right arm. a garota deixou o braço direito cair. And she put it on the counterpane.
E aí colocou no criado mudo ao lado. And she began to write something with her finger on that bed sheet. E aí começou a escrever alguma coisa com o seu dedo naquele lençol que estava ali por Her cima. friends wanted to hold her hand again. A amiga quis tentar segurar a mão dela novamente. I said, no, wait a moment. Aí eu disse, não, pera um minuto, Let's see what is happening. vamos ver o que acontece. And she seemed to write what seemed to be alphabets. E parecia que ela estava escrevendo algo como alfabeto. And the hand went back. E aí a sua mão voltou. But since I did not expect that to happen, Mas já que eu não estava esperando aquilo acontecer, I was not paying attention. eu não prestei atenção. The girls were not paying attention. E ninguém estava prestando atenção. But she seemed to be writing alphabets. Mas parecia realmente que ela tinha escrito alguma coisa, algo como um alfabeto. So I said, Lord Jesus, Então eu pedi, Senhor Jesus, I'm sorry I was not paying attention, eu te peço perdão porque eu não estava prestando atenção, but I did not expect you to speak to me that way. mas eu não estava esperando que o Senhor fosse falar comigo desse jeito. So again, silently in my mind, Então, novamente, silenciosamente, na minha mente, I said, Lord, if you don't mind, speak once more. por favor, Senhor, fale uma vez mais. As if in answer to that prayer I made in my mind, Como se fosse uma resposta à oração que eu havia feito na minha mente, the girl loosened her right arm again. a garota balançou o braço para aquele lado novamente. Her face was still eyes closed and lips clenched. A sua face ainda estava com os olhos fechados e a boca cerrada. And now she seemed to be writing the same alphabets. E aí, novamente, ela parecia estar escrevendo as mesmas letras do alfabeto que ela And all of escreveu us were antes. watching. Todo mundo ficou olhando. And we realized what she wrote E aí nós percebemos que o que ela havia escrito were the words eram as palavras deaf, dumb, surdo e mudo. and the hand went back. E aí a mão voltou. I said, Lord Jesus, E aí eu disse, Senhor Jesus, I thank you. This time I was attentive. eu te agradeço porque dessa vez eu estava atento. And thank you for the message you gave. Eu te agradeço pela mensagem que veio através da mão dela. But I don't understand what you are saying. Mas eu não consigo entender o que o Senhor está dizendo. You seem to be speaking to me in telegraphic language. Parece que o Senhor está falando comigo em língua de telégrafo. Speak in whole sentences. Por favor, fale numa frase completa. Explain to me something more. Explique-me um pouco mais o que eu preciso entender. As if an answer to that prayer the third time, Como resposta a esta oração que eu fiz na the terceira girl vez, again loosened her arm, novamente a garota esticou o braço and we were watching, e nós ficamos olhando. and she wrote the same words, Aí ela escreveu as mesmas palavras. deaf, dumb, Ela escreveu as mesmas palavras, surdo e mudo. and the hand went back. E aí a mão voltou. And then I realized, E aí eu percebi, as if Jesus was telling me, como se Jesus estivesse me dizendo, Rufus, I don't talk more than necessary. Rufus, eu não falo mais do que o necessário. This is enough. Isso já é suficiente. You say you know the Bible well. Você conhece bem a Bíblia. You should know Você deve what I've saber. written Você deve saber o que eu já estou te dizendo. and why I've written. And why I have written those two words. E por que eu escrevi essas duas palavras? And suddenly the same incident came back to my mind. E aí, de repente, o mesmo incidente veio de novo à minha mente. Where Jesus said to the apostles, this Quando- kind of evil spirits can only be cast out by prayer and fasting. Quando Jesus virou para os apóstolos e disse que esse tipo de espírito mau só pode ser expulso através da oração e do jejum. But I went a little back. Mas aí eu fui um pouco antes. When Jesus commanded the evil spirit to leave, Quando Jesus ordena o espírito mau para sair. and how did Jesus command the evil spirit to leave? E como é que Jesus ordena o espírito mau para sair? This is what he said. Isso foi o que ele disse. I command you, deaf and dumb spirit, to leave this child. Eu ordeno você, espírito de surdez e de mudez, para sair desta criança. As if the Lord was telling me,
Isso parecia como se o Senhor estivesse me dizendo: this girl is being possessed by the same type of spirit that possessed the boy in my time. esta garota está sendo possuída pelo mesmo tipo de espírito que possuiu aquele menino no meu tempo. There was a deaf spirit in this girl. Havia um espírito de surdez, de surdez nessa menina. Therefore, all my prayers were falling on deaf ears. Então todas as minhas orações estavam chegando a um ouvido surdo. Praying for 3 hours, but she never heard. Eu estava rezando bastante, mas ela não ouvia. The spirit had closed her ears, O espírito havia fechado os seus ouvidos, made her deaf to the word of God, feito com que ela ficasse surda para a palavra de Deus, made her deaf to the prayers, feito com que ela ficasse surda para as orações. and there was a dumb spirit in her. E também havia um espírito de mudez nela. Whenever I said, "Tell me, who are you?" Quando eu virei para a moça e perguntei: "Me diga quem é você?", she did not open her mouth. ela não conseguia abrir a Her boca. lips were clenched, Os seus lábios estavam cerrados. and then I knew there was a dumb spirit E aí eu pude perceber que também, de fato, havia um espírito de mudez that prevented her que a proibia, a limitava de falar, to answer to the prayers a responder aquelas orações and to call upon the name of Jesus. e clamar pelo nome de Jesus. So once I knew what was the problem, Bom, então, uma vez que eu sabia qual era o problema, I did the same thing that Jesus did 2,000 years ago. eu fiz a mesma coisa que Jesus fez há 2000 anos atrás. I told the evil spirit, Eu disse para aquele espírito mau: "Your time is up. o tempo acabou. I give you only 10 seconds." Te dou 10 segundos. And then I said, E aí eu disse: "I command you in the name of Jesus, you deaf and dumb spirit, to leave this girl and never come back to her again." eu ordeno, espírito de mudez e de surdez, em nome de Jesus, que deixe essa moça e saia para nunca mais voltar. And with a cry, E com um choro, exactly like it happened in the time of Jesus, exatamente como acontecera no tempo de Jesus, she cried out ela começou a chorar. and she fell lifeless to the bed. E aí caiu de volta na cama, parecendo sem vida. And the spirit had left her, E o espírito havia saído dela. and she was free. E ela estava liberta. Of course, her friends thought that she perhaps had fainted or even had died. É claro que alguns amigos me disseram que achavam que ela... Perdão. É claro que as amigas dela acharam que ela tivesse desmaiado ou até mesmo morrido. I told no. Eu disse não. Like in the Bible, Como na Bíblia, she is lifeless. ela está sem vida. As a sign that the spirit has left her, Como um sinal de que o espírito deixou-a. and she's like in a deep sleep. E ela agora está dormindo. Wait a moment. Espera um minuto. And suddenly the girl opened her eyes E aí de repente a garota abriu seus olhos and she asked, "What has happened?" e aí perguntou: o que aconteceu? I said, "Nothing has happened." E aí eu disse: não aconteceu nada. But everything had happened. Mas na verdade tudo havia acontecido. This was an incident that made me realize what Jesus said. Esse incidente me fez perceber que aquilo que Jesus havia dito, But it's only by the power of the Word of God, que somente pelo poder da palavra de Deus in which God speaks to me, e que Deus fala para mim, it's only by the power of our prayer, é só pelo poder da nossa oração, in which we speak to God, no qual nós falamos com Deus, that what is impossible to man, what is de que o que é impossível para o homem will be possible to God. será possível para Deus. This young lady Esta jovem then became a great evangelist, posteriormente se tornou uma grande evangelizadora. and she's now in Australia, Ela agora está na Austrália a leader of the Charismatic Renewal. e é líder da Renovação Carismática Católica.
And that is why Daí porque, unless we spend time with the Lord in prayer, a menos que dediquemos tempo com o Senhor em oração, nothing can happen. nada pode acontecer. My mother taught me many things, A minha mãe me ensinou muitas coisas, as I told you before. como eu já disse para vocês. But one of the things she used to tell me very often, Mas uma das coisas que ela me falava muito frequentemente, quoting from the great English poet citando o grande poeta inglês Tennyson, Tennyson, who said, que disse o seguinte: "More things are wrought done by prayer than this world dreams of." mais coisas são feitas pelo poder da oração do que esse mundo jamais pode imaginar. More things can be done by the power of prayer than this world even thinks or dreams of. Mais coisas podem ser feitas pelo poder da oração do que jamais o mundo possa, inclusive, sonhar. And that's why now, as I remember, E é por isso que quando eu lembro she did her schooling, que ela fez a sua escola, trained by the Portuguese sisters, sendo educada pelas irmãs portuguesas from Fatima, de Fátima, called the Franciscan Hospitallers of Mary. chamado de as anfitriãs Of Mary. as anfitriãs de Franciscan Hospitallers means hospital sisters of Mary. Irmãs Franciscanas de Maria, do Hospital de Maria. I remember 3 times in a day where she would be reminding me, Eu me lembro 3 vezes, em uma vez em que num dia ela me lembrou, every morning she would wake me up toda manhã quando ela me acordava, to make me say my own morning prayers while I'm still in bed. para que eu fizesse as minhas próprias orações enquanto eu ainda estava na cama. She would make me repeat the morning offering. Ela me pedia para que eu repetisse o ofertório da manhã, There's a special prayer to the Sacred Heart of Jesus. que é uma oração especial para o Sagrado Coração de Jesus. Then I could go back to sleep. E aí depois eu podia até voltar a dormir. But every morning she would wake me up to say that prayer. Mas toda manhã ela me acordava para fazer essa oração. Every night Toda noite she would make sure that I said the night prayer. ela certificava-se de que eu ia fazer a oração da noite. And she would make me recite a prayer E ela me fazia recitar uma oração asking God to protect me from the evil one. pedindo a Deus que me protegesse do inimigo. And that is why, E é daí porque, even though I'm dealing with the evil one every day, apesar de eu estar lidando com o inimigo todos os dias, I'm not afraid of him eu não tenho medo dele. and nothing happens to me. E nada acontece comigo. Mainly because from the time a little child, every night I said a prayer of protection and of defense against the evil one. Porque desde o tempo de criança eu falava toda noite, eu fazia toda noite a oração para proteção e libertação do inimigo. And thirdly, E em terceiro lugar, our family rosary was a must. o rosário em família era a coisa mais importante para nós. I don't remember any day when we missed the family rosary. Eu não me lembro nenhum dia de nós deixarmos de ter rezado o terço em família. I can still see my father with his brown rosary Eu ainda posso ver o meu pai com o seu terço marrom, and my mother with a black rosary, a minha mãe com um terço preto, and all of us kneeling before the family altar. e todos nós de joelhos de frente do altar da família, And we would end the rosary e nós terminávamos o terço with my mother's favorite prayer, com a oração favorita da minha mãe. the Memorare, remember, O most gracious Virgin Mary.
the memorare. O memorário da Graça de Maria. And she would always say a prayer for the souls in purgatory. E ela sempre fazia uma oração pelas almas do purgatório. Who knows this habit of saying the rosary and praying for the souls in purgatory? Yes, who knows? Quem aqui sabe essa oração para as almas do purgatório? Must be the secret of what is happening in our ministry up till today. Perdão. Quem sabe exatamente essa oração pelas almas do purgatório seja o segredo do nosso ministério até os dias de hoje. And therefore today's Mass reminds us of two things. Então, por isso, na missa de hoje, nós gostaríamos de lembrar de duas coisas. That is only the word of God that is planted in the heart. Que somente a palavra de Deus, que é plantada nos nossos corações, That will make us grow and become a disciple of Jesus. que fará com que nós possamos crescer e nos tornarmos discípulos verdadeiros de Jesus. And secondly, E em segundo lugar, it's only by the power of prayer é somente através do poder da oração that we can experience protection and defense against the enemy. que nós podemos experimentar proteção e defesa contra o inimigo. Amen. Amém. Eu queria encorajar você que precisa de cura física. Eu vejo até muitas pessoas em cadeiras de rodas, pessoas que não têm conseguido caminhar, pessoas doentes mesmo, enfermas, que agora você pedisse com fé que Deus haja com poder na sua vida, porque é o que Ele quer fazer. Então abra os seus lábios agora e vá pedindo que essa ação poderosa de Deus aconteça. Você que tem tido dificuldade de falar, você que tem tido dificuldade de dormir, você que tem sido atormentado, nesse momento vá pedindo essa graça, para que Deus haja com poder na sua vida, para que Deus transforme, toque, que você nesse momento apresente ao Pai aquilo que é mais necessário para a sua vida. Vá dizendo com a sua voz, vá dizendo agora do fundo do seu coração aquilo que você mais precisa. Não tenha medo de pedir para Deus realizar e operar o milagre. Não tenha medo de pedir para Deus te libertar de uma vez por todas, que você não quer mais carregar esse peso no seu corpo. O Senhor já está tocando em pessoas que traziam sentimentos de culpa muito forte por situações, por pecados que você cometeu, e o Senhor já está agindo com poder. Mas ergue os seus braços e peça. Não tenha medo de pedir ao Senhor nessa hora, porque tudo o que pedirdes em meu nome vos será dado. Peça, porque o Pai quer dar. Ele só está esperando você pedir para te doar. Ele só está esperando você suplicar, você clamar, você insistir. Talvez no seu coração você esteja dizendo: mas eu já pedi tanto, Padre, nesse acampamento. Mas insista, Deus está convidando você a insistir nessa hora. Se você sentir vontade de se ajoelhar, de suplicar, de gritar para Deus, Deus não é surdo, mas de extravasar o seu coração nessa hora de súplica, de fé. Nós estamos na Eucaristia, e toda Eucaristia é fonte de milagres, toda Eucaristia é fonte de sinais, toda Eucaristia é fonte de prodígios. Quando os médicos dizem não ter mais jeito, aí é Deus, só Ele que pode agir. Então deixa agora o Senhor agir com poder na sua vida. Deixa agora o Senhor agir com poder na sua situação familiar. Quantas mulheres estão sofridas aqui nesse acampamento porque os seus maridos deixaram a casa? Tenha coragem de pedir a Deus agora, para que Deus honre a sua família e faça o seu marido voltar para casa. Quantas pessoas estão sofrendo com o mal do câncer? Quantas pessoas estão fazendo tratamento de quimioterapia, de radioterapia? Tenha coragem agora de pedir ao Senhor que Ele te cure, que Ele te liberte. Quantas pessoas estão com problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas no estômago? Mas quantas pessoas estão com o mal da tristeza, com o mal da depressão? Quantas pessoas estão com o mal da mágoa, do ressentimento no coração? Ergue os seus braços, meu irmão, e não desanime nesse clamor, não desanime nessa oração, porque tudo o que pedirdes em meu nome
vos será dado. Então peça agora em nome de Jesus, para que Ele haja com poder. Você que está atemorizado, que traz o temor, o medo no seu coração, você que frequentou lugares de ocultismo, peça agora a libertação total. Não tenha medo. Quantas pessoas amedrontadas? É a hora da graça, é o dia da salvação, é a hora do Senhor para cada um de nós, e nós queremos pedir ao Senhor que Ele haja com poder. Peça mesmo com fé, peça mesmo com unção, com ousadia. Acredita agora que Deus já está libertando você, acredita agora que Deus já está fazendo. Não tenha medo de se entregar, deixe que a glória, a força, o poder de Deus, a unção de Deus agora entre no seu coração, a unção de Deus agora te liberte, a unção de Deus agora te cure, a unção de Deus traga até você o milagre que você tanto espera. Talvez você esteja angustiado, mas ainda não aconteceu nada na minha vida. É a hora da graça, é a hora de Deus fazer. Então peça e acredite que Ele já está realizando. Se já estão te faltando as palavras, eu convido você a soltar a sua voz no Espírito, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito ora em nós com gemidos inexprimíveis. Eu peço que agora o Senhor possa acolher nesse momento a nossa oração espiritual, esses hinos espirituais que nós estamos agora cantando e orando a Deus. Não tenha medo agora de se entregar, de se abandonar, de se entregar nos braços do Pai e deixar que a glória de Deus agora te atinja em qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua situação, seja financeira, seja situação de divisão dentro da sua casa, de pessoas vivendo nas drogas, de pessoas no alcoolismo. Vá agora orando poderosamente no Espírito, aumentando o volume da sua voz. Eu peço, ergue os seus braços, aumente o volume da sua voz, e nós queremos aqui neste lugar, é uma promessa de Deus, a glória de Deus se manifesta nesse centro de evangelização, e que agora a glória de Deus possa nos tocar, possa nos curar, possa nos alcançar, que a força dessa palavra, tudo que pedirdes ao Pai vos será dado. Que essa palavra agora se concretize. Então peça, então clame, então acredite, então suplique. Se você sentir vontade de se prostrar na presença de Deus, se prostre, porque a glória e a manifestação de Deus agora está tocando em todos nós, nas pessoas que estão em casa, nas pessoas que estão aqui. A glória de Deus agora se manifesta no meio de nós. Ore, ore. Eu quero ouvir a sua voz. Erga o volume da sua voz. Não desanima, porque o seu milagre está chegando, a sua graça está chegando, aquilo que você está suplicando. Eu vejo, continue orando, eu vejo o Senhor tocando em pessoas com problemas psicológicos. O Senhor está tocando em pessoas que estão aqui hoje e que estão sendo atormentadas na sua psique. O Senhor está tocando agora e curando toda a situação de problemas psicológicos. Ele está curando, Ele está libertando toda a síndrome, tudo aquilo que você, com o tempo, por causa de somatização, adquiriu, por causa de preocupação, de decepção. O Senhor agora, com a glória dEle, está realizando a palavra desse acampamento. Tudo o que pedirdes em meu nome vos será dado.
Eu convido você agora a tocar no seu irmão do lado e a pedir por ele, porque tudo o que pedirdes em nome de Jesus vos será dado. Peça agora por esse seu irmão. Seja um agente de milagres, um agente de cura, um agente de libertação. Impõe a mão sobre ele agora. Em nome de Jesus, declare agora profeticamente, na unção do Espírito, declare agora a cura, a libertação, que toda opressão maligna, que toda opressão do mal caia por terra agora pelo poder do nosso clamor, pela nossa voz que se eleva ao Pai, porque nós acreditamos que o que nós pedimos nos é dado agora, nesse momento. Que toda a cura física, que toda a libertação, que tudo aquilo que é opressão caia por terra, para que pela palavra proclamada pelos nossos lábios, aquilo que é o projeto de Deus aconteça. Imponha e peça mesmo sobre esse seu irmão a graça da unção, a graça da cura, a graça da libertação. Ore com mais intensidade do que você rezou por você, porque agora você está sendo instrumento, você está sendo missionário, você está sendo usado por Deus na vida dessa pessoa que agora você ora, que agora você suplica. Seja ousado, clame, que o Senhor cure mesmo, que o Senhor opere os milagres, que o Senhor liberte mesmo, que o Senhor arranque das trevas aqueles que estão em trevas, que o Senhor cure os que estão doentes no seu corpo, que agora a unção de Deus seja liberada sobre todos os lugares, sobre todos nós. Não tenha medo da graça de Deus que agora te atinge. Toda surdez, toda mudez, tudo isso agora está diante da cruz do Senhor. A libertação acontece no nosso meio, a cura acontece no nosso meio, porque nós somos um povo que ora, e aonde há oração, a manifestação do poder, a manifestação dos milagres, a manifestação das curas, há avivamento, há derramamento do Espírito, a conversão, a batismo no Espírito Santo. Então receba agora na sua vida toda a força e todo o poder que há nessa palavra. Tudo o que pedirdes em meu nome vos será dado por acréscimo. Peça, intensifique agora o seu clamor no Espírito. Eu quero ouvir a sua voz orando pelo seu irmão. Ore com mais intensidade, com mais fervor. Deixa Jesus visitar essa pessoa. Ore. Nós não sabemos mesmo pedir. O próprio Espírito do Senhor intercede em nós. Como o Padre Rufus dizia, não há impossível para Deus. Ele pode todas as coisas agora nas nossas vidas. Toda dor que você sentia sobre o seu corpo agora, o seu corpo é tocado pela mão do Senhor, e tudo isso desaparece. Todo medo, eu vejo o Senhor curando muitas pessoas do medo. O Senhor te dá uma coragem. Eu vejo Jesus arrancando de muitos corações a tristeza, o Senhor está arrancando todo espírito de tristeza. O Senhor está arrancando agora e dando a vitória. É a vitória de Jesus, não tenhas medo. É a vitória de Jesus que agora está sobre você.
É a vitória do Senhor Jesus que agora te atinge. É o poder da glória do Senhor que agora dissipa toda a treva. É o poder da glória do Senhor que agora arranca de nós toda enfermidade. Ore, ore com mais fervor, aumente a intensidade da sua oração. Ore, é um reavivamento espiritual que muitas pessoas estão recebendo agora. Pessoas que estavam desanimadas na sua fé, pessoas sendo tomadas por uma alegria, por uma unção sobrenatural de alegria que agora nos toca. Toda a tristeza é dissipada, toda a depressão é vencida, e só a glória do Senhor agora que se manifesta no nosso meio. Segura agora na mão dessa pessoa, continue orando no Espírito. Segura agora na mão dessa pessoa que você está orando com ela. Levante a mão dessa pessoa lá no alto e solte mais uma vez num cântico inspirado a sua voz. Que esse lugar seja tomado por esse cântico. Que as pessoas em casa agora experimentem aquilo que nós estamos experimentando aqui. Pessoas pela web TV, pessoas pela internet, pessoas pela rádio, pela TV, aqui no Brasil, na Europa, na África, aonde a TV Canção Nova chega agora. Que a glória do Senhor possa invadir os lares e todos sejam tocados por essa palavra. Tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome vos será dado. Agora vá silenciando, continua segurando na mão desse seu irmão, silencia e experimente, saboreie a presença de Deus na sua vida. Respira fundo, inspire o Espírito Santo para dentro de você, o Espírito da vida. Obrigado, Jesus. Respira fundo. Diga: se cumpriu. Diga comigo: se cumpriu. Se cumpriu A promessa da palavra de Deus para minha vida. Tudo que pedirdes ao Pai vos será dado. Olhe para a pessoa que está do seu lado, segura forte na mão dela e diga: se cumpriu na sua vida a palavra do Senhor. Tudo que pedirdes em meu nome vos será dado. E aplauda a vitória do Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.